Sejam bem-vindos a mais um quiz bíblico do canal A Bíblia em Áudio, uma forma divertida de aprender a palavra de Deus e testar seus conhecimentos. Nesse quarto vídeo faremos um desafio com 14 perguntas sobre o livro de Esther. Anote a quantidade de perguntas que você acertou para comentar no final. Você terá 6 segundos para responder cada pergunta. Preparado? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos para o vídeo. Pergunta número 1. O que fez Amã ficar irado com Mardoqueu? Alternativa A. Mardoqueu não se prostrar diante dele. Alternativa B. Mardoqueu o insultou. Alternativa C. Porque Mardoqueu era parente de Esther. Alternativa D. Por ser judeu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Mardoqueu não se prostrar diante dele. Referência bíblica. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Esther 3, versículo 5. Vamos para a segunda pergunta. Qual o parentesco de Esther para com Mardoqueu? Alternativa A. Mulher de Mardoqueu. Alternativa B. Sobrinha de Mardoqueu. Alternativa C. Prima de Mardoqueu. Alternativa D. Filha de Mardoqueu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Prima de Mardoqueu. Referência bíblica. Este criará Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esther 2, versículo 7. Vamos para a terceira pergunta. Qual dos nomes abaixo não é um dos 7 príncipes persas? Alternativa A. Carsena. Alternativa B. Adimata. Alternativa C. Memucã. Alternativa D. Amã. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Amã. Referência bíblica. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, e se assentavam como principais no reino. Esther 1, versículo 14. Vamos para a quarta pergunta. Qual foi a liberdade que o rei concedeu a Amã? Alternativa A. Liberdade de escolher qualquer princesa. Alternativa B. Liberdade para destruir qualquer reino. Alternativa C. Liberdade de fazer com o povo o que fosse de sua vontade. Alternativa D. Liberdade para sentar em seu trono. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Liberdade de fazer com o povo o que fosse de sua vontade. Referência bíblica. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther 3, versículo 11. Vamos para a pergunta número 5. Qual foi a condenação que a rainha Vasti recebeu por recusar-se a ir à presença do rei? Alternativa A. Prisão perpétua. Alternativa B. Perdeu a coroa e o marido. Alternativa C. Foi condenada à morte. Alternativa D. Foi perdoada pelo rei. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Perdeu a coroa e o marido. Referência bíblica. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Esther 1, versículo 19. Vamos para a sexta pergunta. Qual presente Amã recebeu do rei como sinal de autoridade? Alternativa A. Um anel. Alternativa B. Um cajado. Alternativa C. Uma capa. Alternativa D. Uma espada. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Um anel. Referência bíblica. Então, o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Esther 3, versículo 10. Vamos para a sétima pergunta.
Qual a altura da forca em covados que Amã foi morto? Alternativa A, 20 covados. Alternativa B, 30 covados. Alternativa C, 40 covados. Alternativa D, 50 covados. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, 50 covados. Referência bíblica. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 covados de altura que ele preparou para Mordecai, que falará em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Ester 7 versículo 9. Vamos para a pergunta número 8. O que aconteceu com os 10 filhos de Amã? Alternativa A, foram expulsos do reino. Alternativa B, foram enforcados. Alternativa C, foram exaltados no reino. Alternativa D, foram presos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, foram enforcados. Referência bíblica. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Ester 9 versículo 14. Vamos para a pergunta número 9. Qual foi a estratégia usada por Ester para ir à presença do rei? Alternativa A, jejum de 3 dias. Alternativa B, jejum de 7 dias. Alternativa C, jejum de 9 dias. Alternativa D, fez oferendas ao rei. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, jejum de 3 dias. Referência bíblica. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ester 4 versículo 16. Vamos para a pergunta número 10. Qual era o verdadeiro nome da rainha Ester? Alternativa A, Aia. Alternativa B, Hana. Alternativa C, Radassa. Alternativa D, Radessa. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Radassa. Referência bíblica. Este criará Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ester 2 versículo 7. Vamos para a pergunta número 11. Segundo o livro de Ester, quem eram Meres, Marsena e Memucã? Alternativa A, eunucos do rei. Alternativa B, sábios e conselheiros do rei. Alternativa C, guardas do rei. Alternativa D, oficiais do rei. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, sábios e conselheiros do rei. Referência bíblica. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, e se assentavam como principais no reino. Ester 1 versículos 13 e 14. Vamos para a pergunta número 12. Qual foi a ordem dada por Mardoqueu a Ester? Alternativa A, não revelar sua idade. Alternativa B, não revelar o seu Deus. Alternativa C, não se prostrar diante do rei. Alternativa D, não declarar a sua parentela e o seu povo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, não declarar a sua parentela e o seu povo. Referência bíblica. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criará. Ester 2 versículo 20. Vamos para a pergunta número 13. O que o rei ofereceu a Ester durante o banquete do vinho? Alternativa A, uma joia. Alternativa B, um presente especial. Alternativa C, até metade do reino. Alternativa D,
Um jantar reservado. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Até metade do reino. Referência bíblica. Disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino. Ester 5 versículo 6. Vamos para a última pergunta. Qual era o nome da esposa de Amã? Alternativa A, Abigail. Alternativa B, Zeres. Alternativa C, Agar. Alternativa D, Ada. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Zeres. Referência bíblica. Amã, porém, se refreou, e foi para sua casa, e enviou, e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Ester 5 versículo 10. Terminamos aqui o nosso quarto desafio. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Obrigado por ver o vídeo até o final. Continue assistindo mais vídeos aqui no canal.